Bom, hoje eu queria fazer um vídeo extra pra poder falar sobre um assunto que eu gosto bastante no mundo dos animes, então... isso foi só um aviso mesmo. Então, existe esse estúdio de filmes de animação japonesa chamado Estúdio Ghibli. Eles são responsáveis por algumas das animações mais famosas e renomadas da cultura moderna, como A Viagem de Chihiro, O Castelo Animado, Meu Amigo Totoro, Princesa Mononoke e etc. Você já assistiu um filme do Estúdio Ghibli antes? Pra ser sincero com vocês, o meu primeiro contato com eles foi no ano de 2006, mais ou menos, durante uma noite na televisão aberta, no SBT pra ser mais preciso. Faz bastante tempo. Naquela noite, eu vi um anúncio de que ia passar um filme que basicamente tinha ganhado o Oscar, ou o prêmio de melhor animação, e que ia passar daqui a algumas horas. Eu fiquei extremamente animado pra assistir, e naquela noite, eu assisti pela primeira vez A Viagem de Chihiro, e aquilo com certeza absoluta marcou minha vida pra sempre. Como uma criança de só 6 anos na época, claro, eu fiquei deslumbrado com as criaturas fantásticas e praticamente traumatizado com o filme, porque eu tinha muito medo de alguns personagens do filme, mas enfim. A Viagem de Chihiro despertou alguma coisa em mim naquela época, um sentimento profundo que fez com que eu acabasse nunca esquecendo o filme. Como eu era uma criança de 6 e 7 anos e não tinha internet na época, bom, eu simplesmente esqueci o nome do filme com alguns tempos, mas eu assisti inúmeros filmes dentre os meus 6, 7, 8, 9 anos, e muitos deles que inclusive eu esqueci rápido, até mesmo filmes bons, como filmes da Disney ou da Pixar, mas... Viagem de Chihiro eu nunca consegui esquecer. Lá pra 2011 ou 2012, eu tive meu primeiro acesso à internet com meu primeiro computador. E eu lembro que uma das primeiras coisas que eu fiz foi ficar caçando esse filme por horas, buscando por nomes como filme da menina que viaja pra outro mundo, etc. Mesmo depois de 7 anos, o sentimento do filme ainda não tinha desaparecido. Eu ainda amava aquele filme. Conforme eu fui crescendo, o Estúdio Ghibli se tornou meu estúdio de animação basicamente favorito de filmes. E isso com certeza absoluta é graças a todos os filmes da Ghibli conseguirem passar aquele mesmo sentimento que Viagem de Chihiro me passou lá atrás. Esse que eu não sabia na época, mas era um sentimento de intensa e gigantesca imersão. E esse existe graças a Hayao Miyazaki. Esse cara é o diretor dos filmes do Estúdio Ghibli que eu citei aqui, basicamente, como Chihiro, Castelo Animado e Totoro, entre vários outros. O cara é simplesmente uma lenda viva. E eu sei disso porque, bom, muitas pessoas que clicaram nesse vídeo com certeza gostam dos filmes do Miyazaki, mas até talvez não saibam exatamente por que eles parecem tão diferentes do resto do mercado de filmes e animes que tem por aí. Mas, bom, o Miyazaki tem uma técnica infalível em todos os seus filmes, e é uma que basicamente ele usa para poder criar esse intenso sentimento de imersão. A técnica em 2 etapas dele para poder fazer uma imersão incrível em cada filme. E, bom, eu queria falar um pouco sobre isso. Imagina só essa palavra aqui, quando você pensar em um filme do Estúdio Ghibli. Imersão. Como o Miyazaki trabalha imersão nos filmes. Tá bom, então, vamos nessa. Eu acho que o primeiro ponto que eu posso falar a respeito da imersão que é feita nos filmes do Miyazaki, com certeza, é a não exposição. Se você já assistiu um filme do Estúdio Ghibli, você deve pelo menos pensar no que isso significa, mas, bom, basicamente, em todos os filmes criados pela Ghibli, um mundo fantasioso e mágico acaba sendo apresentado pra gente que tá assistindo. Vamos pegar, por exemplo, Viagem de Chihiro como base. Qual que seria meio que uma sinopse de Chihiro? Bom, Chihiro é uma garota que tem ali pelos seus 10 anos e os pais dela meio que estavam no meio de uma mudança. Nisso, eles erraram o caminho e acabaram parando em uma vila abandonada e sinistra sem nenhum sinal de vida próxima. Os pais dela param numa barraquinha de comida e começam a comer as coisas ali sem permissão dos donos, dizendo que tinham dinheiro pra pagar e etc. A Chihiro sai andando e quando começa a anoitecer, de repente, aquele mundo se transforma à sua volta, sem o mínimo de explicação. Um garoto de cabelos azuis aparece do nada e faz umas magias. De repente, um monte de fantasmas começam a aparecer, fantasmas ou espíritos, ou seja lá o que eles forem. A gente vê uns patos saindo de um barco, o lugar onde a Chihiro veio de repente virou um oceano, tudo é completamente esquisito e não explicável. Basicamente, tudo ali é fantasioso. A parte interessante é que quando vemos histórias, sejam elas animes, livros e principalmente filmes, que são geralmente muito menores, bom, para que as coisas funcionem mais rápido, somos acostumados a ver a história de diferentes ângulos, ou seja, a gente geralmente tem um monte de personagens que tomam tempo de tela e principalmente somos acostumados a ouvir explicações em
em filmes. Afinal, se vamos passar por um filme que tem um universo maluco, etc., nós sempre temos aquela famosa e clássica exposição para poder explicar pra gente o que tá se passando ali. No entanto, os filmes do Miyazaki funcionam perfeitamente em relação a isso. Ele não trabalha com exposição. Justamente por isso eu coloquei o título de não exposição e tal. Pensa comigo, em todos os filmes do estúdio Ghibli em si, em qual deles você realmente ficou sabendo de tudo o que estava acontecendo exatamente no universo do filme? E em qual dos filmes do Miyazaki ele fica tentando te explicar tudo? Na realidade, em nenhum deles. Os filmes do Miyazaki literalmente criam várias perguntas e te mostram um mundo que literalmente funciona sozinho. O mundo não precisa do protagonista para funcionar e basicamente nós sabemos apenas o que o protagonista sabe. Como um exemplo, por exemplo, Viagem de Chihiro. A sensação do título funciona muito bem como uma viagem. É por isso que ele é meu filme favorito, literalmente de todos os tempos. É como se a Chihiro fosse para um lugar desconhecido, encontrar pessoas desconhecidas e conhecer algumas coisas daquele mundo, mas não todas. Frequentemente a gente vê a Chihiro encontrar alguma coisa e essa coisa funciona, mas não necessariamente a gente tem uma explicação a respeito de como ela funciona, por exemplo. Quando a Chihiro ela entra na fábrica de banhos pela primeira vez, ela encontra uns bichinhos que a gente acha que são chamados de Furigen. Eles basicamente são muito famosos como símbolo da Ghibli e tal, e eles literalmente ficam pegando umas pedras e jogando em uma fornalha, basicamente, ou alguma coisa do tipo. Eles são um elemento muito fofo do universo e que todo mundo gosta bastante, mas você já parou pra pensar que a gente não sabe nada sobre eles? A única coisa que a gente vê deles é literalmente que eles são personagens, aparentemente são seres vivos, e eles estão trabalhando. A gente não tem explicações a respeito daquilo, porque aquele mundo não precisa te explicar o que é aquilo. O fato de nós sabermos o que a Chihiro sabe, e basicamente ela não ser um personagem que vai em todos os momentos ficar perguntando o que tá acontecendo, por que tal coisa é assim e etc, faz com que a gente realmente se sinta mais imerso naquele mundo. Nós sabemos tanto quanto ela sabe, ou seja, praticamente nada. Então qualquer mínima descoberta que seja feita dentro daquele mundo parece muito mais viva, porque ninguém se importa em explicar alguma coisa pros personagens, eles apenas descobrem sozinhos. Isso é muito mais nítido e muito mais interessante do que apenas aprender porque alguém te explicou. E é claro, faz com que você viaje muito mais dentro dessa sensação de imersão pesada. O segundo ponto é uma coisa meio que chamada de Ma, e eu sei que, bom, você pode não entender direito o que significa esse nome, mas deixa eu dar um resumo pra você. Há 6 anos atrás, um canal chamado Entre Planos fez um vídeo chamado Hayao Miyazaki e a importância do vazio, onde basicamente ele falava sobre um elemento que tá sempre presente nos filmes do estúdio Ghibli, que você já deve ter prestado atenção nisso pelo menos uma vezinha, inclusive. Você que tá assistindo esse vídeo, você já notou que todo filme do estúdio Ghibli é meio que cheio de cenas normais, sabe, cenas cotidianas, tipo um cara escovando o dente, um cara fazendo qualquer coisa que não seja uma coisa muito absurda. Diretores de filmes, inclusive, elogiam muito o estúdio Ghibli por conta dessas cenas e chamam elas geralmente de movimento gratuito. Isso basicamente são momentos aleatórios do filme, onde mesmo eles sendo cheios de ação, cheios de personagens, etc., existem muitas cenas dentro dos filmes do Miyazaki, onde, por exemplo, o nosso protagonista vai só sentar e olhar uma paisagem, ele vai olhar um córrego, ele vai parar pra comer alguma coisa, e muitas vezes essas cenas não são pequenas como na maioria dos filmes, não, existem cenas desse tipo que duram 2 minutos talvez, em relação aos filmes do estúdio Ghibli, e ironicamente elas são quase sempre as cenas mais famosas desses filmes, como por exemplo, o famoso filme Meu Amigo Totoro. Qual é a primeira cena que você se lembra quando você lembra de Meu Amigo Totoro? Sim, é aquela cena onde o Totoro e a protagonista do filme esperam por um ônibus na chuva. E pensa bem naquilo. Não tem nada naquela cena, são só eles parados esperando um ônibus. É uma coisa normal que você mesmo faz. Ou então, Viagem de Chihiro. Qual é a cena mais famosa de Viagem de Chihiro? Bom, é a Chihiro quando ela entra dentro de um trem e ela fica lá sentada olhando para a paisagem, que também é uma coisa que todos nós fazemos. O que essas duas cenas têm em comum que a gente pode pensar e pegar de referência? Aquela parada que eu tinha falado lá no comecinho, que eu tinha falado sobre a ideia da palavra que se chama ma. Bom, ma é uma palavra em japonês que significa vazio. E basicamente, o Miyazaki cria essa ideia de vazio nos seus filmes para que ele faça com que as coisas tenham mais impacto, digamos assim. Imagina que você assiste um filme onde todas as cenas literalmente são cenas animadas e cenas onde existe pelo menos um pouco de ação. O filme começa lá em cima de ação e termina do mesmo jeito. Se todos os momentos do filme são de ação,
então nada tem impacto nenhum, basicamente. Se o filme já começa no 100 e termina no 100, qual vai ser o momento onde você vai sentir mais impacto naquilo? Na realidade, você talvez até sinta uma coisa mais negativa. O Miyazaki trabalha de forma diferente, então. Ele literalmente acelera o filme, coloca cenas de muito impacto e com muita ação, mas algum tempo depois, ele gosta muito de dar uma desacelerada, para que a gente sinta que está assistindo personagens de verdades. Então, cenas como esperar um ônibus ou andar em um trem sem falar literalmente nada são sempre muito interessantes. E são nessas cenas onde ele aplica ambos os conceitos que eu falei pra vocês aqui. Ele aplica não exposição e má ao mesmo tempo. Vamos supor, lá no passado, cara, existia uma cena em específico que me pegou muito quando eu vi Viagem de Chihiro quando era criança. E essa cena era a Chihiro andando no trem. Porque eu me lembro que eu tive um filme de mais ou menos 1h30 pra poder ficar absorvendo informações, tinha personagens, tinha ideais, e o mais interessante, cara, era que como espectador eu também tava muito imerso no personagem da Chihiro. Eu ficava toda hora imaginando a história dela, que coisa tensa, tipo, o personagem dela era basicamente uma criança como eu na época que eu assisti o filme. Ela foi levada pra um mundo estranho, ela foi forçada a trabalhar em um lugar que ela não conhecia, cheio de criaturas bizarras. Ela não sabia se ia conseguir salvar os pais dela, ela não sabia nem se ela ia conseguir voltar pro mundo dela, e mesmo assim, ela tinha um único aliado que agora tava morrendo, e ela precisava pegar uma coisa lá na casa de uma feiticeira, e além disso, o trem que ela podia usar pra poder ir até a casa dessa feiticeira não tinha linha de volta, então ela literalmente não sabia se ela ia ir e conseguir voltar. Então, literalmente, o mundo dela tava desmoronando, e aí nós temos aquela cena onde ela literalmente só senta em um trem, onde ela tá indo pra casa dessa feiticeira, e fica um tempo olhando a paisagem. Quantos momentos, mais especificamente, isso não aconteceu com você que tá assistindo esse vídeo? Você teve um momento ruim na sua vida ou alguma coisa do tipo, e aí você decide só esparecer sua cabeça. Você sai, e aí você senta no meio de uma praça e você vê as pessoas passando. A cena da Chihiro no trem, ela tem em média 5 minutos de cena, onde durante esses 5 minutos não tem nenhum diálogo, cara. Ela simplesmente se senta no trem e espera ela chegar até o resto do local. O mundo do filme literalmente para por 5 minutos, para que não apenas você, como espectador, possa digerir as informações, mas, como eu falei, a gente tem os dois tipos de narrativa específico. A gente tem a parte do má, que é basicamente a pausa, então tudo literalmente para nesse momento do filme. A gente não tem uma cena incrível que está avançando a história, é só uma cena de 5 minutos dela parada no trem. Essa cena poderia não existir e o filme continuaria o mesmo. Porém, você entende que ela é muito importante para que esse filme fosse tão marcante quanto ele foi, né? Fora isso, a gente também tem a segunda parte da não exposição também. Lembram do que eu falei? Nós sabemos de tudo que a Chihiro sabe nesse filme. Então, o quão interessante não é ver que, bom, durante essa cena em específico, existem espíritos meio humanoides, tipo, a gente não sabe se são espíritos ou fantasmas que tem ali no trem junto com a Chihiro. Esses espíritos, eu não faço ideia do que eles são até hoje. A gente não sabe, não é explicado. A Chihiro também não pergunta. Como eu falei, a cena não tem nenhum diálogo. Essa cena inteira me parece que tem um universo inteiro ali. Um universo que eu posso especular, mas eu nunca vou entender completamente. E essa é a parte mais legal de tudo. Porque como a Chihiro não fazia parte daquele mundo, como o próprio título do filme diz, ela estava fazendo uma viagem, ela apenas contemplou aquele ambiente. Ela não fez perguntas, ela não descobriu. E se ela não descobriu, eu também não descobri. Isso me dá uma óbvia ideia muito mais interessante de uma história. Eu literalmente acompanhei uma história por dentro do que a Chihiro acompanhou. Então se ela não sabia, eu também não sabia. A imersão nos filmes e a imersão do público, por conta do estúdio Ghibli, é simplesmente incrível. Enfim, obrigado por ter assistido e até mais. Falou.